22 de março. Hoje vamos falar sobre o juízo, dia do juízo, o acerto de contas. Jesus estava adentrando Jerusalém quando olhou para o templo ao longe e viu e chorou. E quando ele começou a chorar, os discípulos estranharam e perguntaram: Senhor, por que o Senhor chora? Ele falou assim: chegará um tempo e que não haverá pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Porque eu quis reunir o meu povo, os meus filhos, como uma galinha junto a seus pintainhos, mas eles não quiseram. Então, Mateus 24 diz o seguinte: Senhor, quando acontecerá essas coisas? Quando será o fim de todas as coisas e da consumação dos séculos? Então Jesus deu uma resposta longa a respeito da destruição que ocorreria no ano 70 depois de Cristo, e misturou com esta profecia também o dia do juízo, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, Mateus 24, ele fala do mundo externo. Como estaria o mundo na época da segunda vinda de Jesus? Então ele fala em Mateus capítulo 24, verso 3, eles perguntam: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda? Então ele fala sobre guerras, fome, terremotos, desastres, etc. E diz que o último sinal será a pregação do Evangelho em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então guerras, rumor de guerras, terremotos, sinais e tal, são apenas o começo. Que sempre houve esses sinais, só que agora está mais intenso, está mais geral no mundo, não é? Mas ainda não é o fim, são só sinais. O último sinal será a pregação do Evangelho eterno em todo o mundo. Então virá o fim. Agora, ele continua respondendo no capítulo 25, onde ele fala sobre os sinais da igreja dele, ou seja, do povo dele, de quem crê nele. Como estarão as pessoas nessa época? Aqui não fala do paganismo, não fala de quem não crê nele, sabe? Não fala disso. O ateísmo, né? Não. Ele está falando para a igreja dele, para aqueles que creem nele. E ele conta 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, ele conta a situação em que estava o povo de Deus nos últimos dias. Então, em Mateus 25, 14 a 19, diz que Jesus, na parábola, né, diz que um homem rico, ele, dono de propriedades, ele se ausentou do país. E antes de ausentar-se do país, ele diz: eu vou viajar. Eu vou voltar, mas eu não falo quando eu vou voltar. Uma hora eu vou voltar. E antes de viajar para um lugar distante,
ele distribui talentos. Isso pode ser traduzido como capacitações ou dinheiro, certo? Porque talento servia para peso que media dinheiro. Por exemplo, um talento de ouro, um talento de prata. Então eram quantidades, como seria hoje, vamos dizer, 1 tonelada. Então o talento era a medida maior que tinha, que era muita coisa. Então ele deu 5 talentos para um servo, 3 talentos para outro servo e 1 talento para o outro servo. E falou: olha, vocês vão trabalhar com esses talentos. E quando eu voltar, a gente faz o acerto de contas para ver qual foi o resultado. Então, diz que ele foi para esse país distante e depois de muito tempo, ele fala, veja interessante, depois de muito tempo, então ele volta, como ele havia falado, ele volta e chama aquele que ele deu 5 talentos, dizendo, o que você fez com o meu talento? Devolva meus talentos aqui. Então ele devolveu 5 talentos e mais 5. Falou, eu trabalhei com seu dinheiro, com os seus talentos que o Senhor me deu, e eu produzi mais 5. Então toma aqui 10. Então ele fala, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor, ou seja, na salvação. Chega o segundo e diz, eu te dei 3 talentos. Onde estão os meus 3 talentos? E ele disse, olha, aqui estão os seus 3 talentos. E eu trabalhei e consegui mais 3. São 6 talentos. É seu. Então, o Senhor disse o seguinte, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. E aí chama aquele que lhe deu 1 talento. E diz, onde está o meu talento? Aí o servo pegou e falou, aqui está o seu talento. Ele falou, mas você não trabalhou com o meu talento? Onde estão o resultado? Ele falou, olha, eu estou sabendo que o Senhor colhe onde não plantou e é poderoso, então eu fiquei com medo. E quando o Senhor me deu o talento, eu logo enterrei o talento, para que quando o Senhor voltasse, eu não perdesse esse talento. E aí o talento está aqui. Então o Senhor fala, servo mau e infiel, por que você não, pelo menos, não colocou no banco para que rendesse juros? Então, você não vai entrar na alegria do seu Senhor, porque você foi mal. Você não vai receber mais, porque você me fez perder dinheiro. Então, a parábola dos talentos fala que vai ter um acerto de contas. Deus nos dá condições financeiras e econômicas e nos dá capacitações, dons, talentos. Alguns para falar, outros para cantar, outros para recepcionar, outros para orar, outro para administrar, outro para coordenar. Enfim, Deus distribui talentos. Só que Ele não quer
que esse talento fique enterrado. Ele não quer que o talento seja desperdiçado. Então, alguns de nós às vezes pensam que eu gostaria de saber cantar, saber pregar, ser pastor, ser uma pessoa que consiga falar bem, uma pessoa alegre, feliz, que está sempre de bem com a vida. Tudo isso são dons. Mas você não recebe todos os dons. Deus te deu, às vezes, 5, 10 talentos. Para outro ele dá 3, 5. Para outro ele dá 1 talento. Mas não importa qual a quantidade de talentos. Porque quem recebeu 5 e recebeu 3, recebeu a mesma recompensa. Sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor, que é a salvação. Agora, não é porque nós só sabemos fazer uma coisa, ou temos poucos recursos, então nós não vamos fazer nada. Então eu vou enterrar o talento? Jesus chama essa pessoa de infiel e diz que não entrará na alegria do seu Senhor e não receberá mais talentos, porque ele desperdiçou aquele que foi dado. O que Deus quer, o que Jesus quer, é que nós, conscientes, nós da igreja, não está falando de pessoas que não são da igreja, pessoas que estão aguardando Jesus voltar. Você que está aguardando Jesus voltar, você recebeu talentos. Tanto em posses materiais e por mínimo que seja, você recebeu. Está recebendo. Senão estava morto, não tinha nem dinheiro para comer. Você tem. Por mínimo que seja, você tem. Você também tem dons, talentos, ou seja, de falar, ou de cantar, ou de pregar, ou de hospedar, de visitar, de orar, enfim. Certamente nós temos muitos talentos, mas o que estamos fazendo com esses talentos? Tanto materiais quanto não materiais. O que estamos fazendo? É isso que Deus espera. O servo bom e fiel é aquele que trabalha com os seus talentos, que executa o talento em favor do nosso semelhante. Ele quer isso, porque ele diz assim, quando eu voltar, eu vou fazer algumas perguntas. Você foi visitar os presos? Você foi ajudar e visitar os doentes? Você deu esmola para os pobres? Você visitou os órfãos? Ajudou as viúvas? O que você fez para o seu próximo? Porque quando você fez ao seu próximo, a mim o fizeste. Isso é religião. A verdadeira religião é visitar e ajudar os órfãos e as viúvas. Está na Bíblia. Não é porque você é uma pessoa que sabe falar, sabe se expressar, sabe cantar. Isso é apenas a sua obrigação. Porque você recebeu de Deus. De graça você recebeu, de graça você dá. Agora, isso é feito não para ser salvo, mas porque você já está salvo. Tem uma diferença aí. Eu tenho que fazer isso para mim poder ser salvo. Não. Eu estou na alegria do Senhor, recebendo os talentos,
alegremente eu vou trabalhar. Aquele que recebeu 5, alegremente foi trabalhar. Fez o seu melhor. Não interessa se era 5, se era 3, se era 1. Ele foi trabalhar com aqueles talentos que ele recebeu. Ele não ficou reclamando de que ia receber mais, porque era pouco. Não. Jesus quer nos colocar no muito. Se você recebeu pouco ou recebeu muito, você poderá receber mais no reino da glória de Deus, que é a salvação eterna. Que Deus nos abençoe para isso.